Uma das maiores dificuldades que eu notei da minha migração do formato presencial para o formato online, do EAD, foi trazer o conteúdo que eu dava em sala de aula, no quadro negro, que eu ministrava no quadro negro ou no PowerPoint ali, para o formato EAD. Realmente foi muito difícil. Foi um processo bastante sofrido para mim, eu não sei como foi para você. Nessa série de vídeos, de 3 vídeos, eu estou te mostrando como que você se utiliza de uma ferramenta que melhor adaptou para mim, né, que eu venho utilizando há uns 4, 5 meses, e que tem sido muito útil, que eu vou te mostrar agora de forma bem prática, uma aula que eu preparei para esse conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que eu estou trazendo sempre conteúdos interessantes aqui para professores, professoras e produtores de conteúdo. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar como funciona esse Miro de forma prática. Eu vou te mostrar, então, uma aula que eu preparei para você sobre o Miro. Então, o Miro é essa ferramenta que você está vendo na sua tela, e ela é composta de 6 barras de ferramentas. Essa barra de ferramentas aqui em cima, onde você navega as suas aulas, e essas outras barras aqui, onde você monta as aulas e você passa o seu conteúdo aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Tá? Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada aqui no card aqui em cima que eu tenho o maior prazer que você assista esses vídeos. Vamos lá então. Então, o que é o Miro, basicamente? O Miro é um quadro branco interativo, um quadro infinito interativo, onde você virtualmente conecta qualquer coisa que você tenha aí no seu computador ou fora dele também. Você pode colocar um PowerPoint? Sim, você pode. Você pode colocar aqui um vídeo do YouTube, um arquivo que você tem no seu computador, ou simular uma apresentação de slides aqui no Miro. Sim, você pode. E você pode também se utilizar de templates. No vídeo 1 eu trabalho um pouco sobre esses templates, você acessa esses templates por essa barra de ferramentas aqui. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas fica a dica aí que você já tem templates prontos aqui no Miro. Então o Miro, nessa funcionalidade, né, de quadro branco, né, infinito, olha o que eu posso fazer no Miro. Então você está vendo só esse pedacinho aqui, mas ele tem todo esse conteúdo aí que a gente vai explorar na sequência. Então ele se integra aqui de uma forma bastante prática. E para onde você pode transmitir o Miro? Você pode se utilizar da forma como eu estou fazendo aqui, gravando a minha videoaula, ou você pode transmitir o Miro para qualquer tipo de ferramenta que você eventualmente queira utilizar. Você pode transmitir para o Teams, você pode transmitir para o Google Meet, para o Zoom, para qualquer tipo de ferramenta. Tá? E o que eu acho muito interessante no Miro, eu acho que você também vai achar isso bacana, é que basicamente você só utiliza o mouse para fazer a maior parte da sua aula. Eventualmente você vai usar o teclado aqui, mas todo esse movimento que eu estou fazendo, eu estou utilizando somente o meu mouse. Né? Estou dando zoom aqui, né? Estou manipulando as imagens somente a partir do scroll do mouse, que é aquela bolinha, né? Essa bolinha aqui que você gira aí no seu mouse. E basicamente é isso que você precisa, um mouse e montar suas aulas. Então você monta suas aulas no Miro a partir das barras de ferramentas. Então estou dando um exemplo aqui, que você tem essa barra de ferramentas e quase tudo que você precisa para montar suas aulas está aqui. Então essa barra de ferramentas, ela permite também, agora já usando o teclado, né? Ela permite que você copie e cole determinados elementos. Então, por exemplo, eu vou pegar vou dar o Ctrl C aqui e vou dar o Ctrl V. Ele imediatamente vai colar, tá? E se eu deletei, né? Você viu, eu deletei e eu posso dar também o Ctrl Z para desfazer aquilo que eventualmente eu fiz. E também você utiliza muito, aqui no caso do Miro, a tecla Shift, representada aqui por essa setinha, né? Então a tecla Shift, você ao segurar a tecla Shift, você seleciona elementos, ó. Então você seleciona elementos e você manipula esses elementos individualmente. E fique nesse vídeo até o final que eu vou te dar uma dica que é muito útil para que você otimize as suas aulas de uma forma bastante prática. E eu vou te dar aqui mais 2 exemplos do Miro, que são exemplos muito úteis que você pode aí utilizar no seu computador. Tá? Um exemplo você pode trazer aqui para o Miro os seus PowerPoint. Sim, você não precisa entrar em outro programa para transmitir os seus PowerPoints, caso você tenha eles aí no seu computador.
Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nos vídeos anteriores, não agora, depois que terminar esse vídeo, maratona os vídeos anteriores que eu te mostro como você faz isso. Então aqui eu vou te dar o exemplo, que eu trouxe um PowerPoint para cá, né? E aqui eu vou transmitir o meu PowerPoint. Eu clico aqui, ó, em cima da ferramenta que eu quero transmitir, e eu aperto aqui em cima, olha, e eu posso transmitir um PowerPoint aqui dentro do próprio Miro. Então, meu aluno lá, que está do outro lado, ele pode ver, né, a minha aula, e eu posso ter essa facilidade de ter o PowerPoint aqui. E eu posso interagir com esse PowerPoint. Olha que interessante, né? Eu posso grifar, eu posso colocar setas para destacar alguma coisa que eu queira aqui dentro do PowerPoint, né? Então, ele é muito, muito prático, né? Se você não se utiliza do Miro, você não sabe o que você está perdendo. É muito prático, de fato. Outra coisa também que é muito útil no Miro, se você quer, né? De repente, no meio da sua aula, para dar um exemplo, você quer pegar um pequeno vídeo do YouTube, um pequeno tutorial, ou você que é um produtor de conteúdo, enfim, e você quer mostrar o seu produto aqui no Miro, isso também é possível. Basta você criar uma apresentação como eu estou fazendo aqui. Então, eu clico aqui, olha, eu tenho acesso aos meus arquivos. Deixa eu baixar aqui porque ele está gravando também no desktop. Então, eu tenho acesso aqui a um vídeo e eu tenho todas as ferramentas que o YouTube oferece. Eu posso dar pause aqui, eu posso entrar em outros vídeos, como você viu aí embaixo, né? Eu posso continuar, eu posso avançar para determinado momento, determinado conteúdo do vídeo. E eu tenho, então, todas essas ferramentas disponíveis aqui para o meu aluno no Miro. E eu clicando aqui fora, eu dou o zoom, né? Enfim, eu manipulo várias aulas, né? Manipulo vários elementos. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou te dando, nessa aula, outras aulas já preparadas que eu vou dar na sequência, né? Que eu vou ministrar na sequência. Mas se eu quiser concentrar apenas aqui, olha como é interessante. Tá? Uma dica extra que eu quero te dar é o seguinte. Você pode transformar essas pequenas apresentações, esses pequenos setores aqui do Miro, como se fossem apresentações de slide. O Miro tem o frame, se você não sabe o que é frame, dá uma olhada nos outros vídeos que eu te ensino a fazer isso. Mas basicamente eu preciso clicar aqui em frames, olha, e eu navego diretamente no frame como se fosse um slide. Observem. Que é muito prático. Eu posso clicar aqui também e eu tenho aqui, olha, basta eu clicar aqui e eu posso ter aqui criar slides dentro do próprio Miro. É muito, muito, muito fácil. E como dica extra, e essa dica extra vale a inscrição aqui no canal, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque você pode, a partir desta dica, você pode simplesmente ter o Miro em qualquer dispositivo, em qualquer lugar que você esteja aí navegando. Então, a dica é o seguinte, você pode utilizar o Miro de duas formas, como aplicativo. Nesse momento, o que você está vendo na minha tela aí é a tela do aplicativo. Então, esse aplicativo está instalado aqui no meu computador. Ou você pode utilizar também no formato browser, na internet, né? Você entra na sua conta do Miro e você tem esse conteúdo também lá na internet. Então, se você preparou, por exemplo, a sua aula no aplicativo na sua casa e você foi para a escola ou está em outro computador, não tem problema, que você vai ter esse conteúdo também aí nas duas plataformas. E o que é muito legal é o seguinte, tudo que você fizer aqui no Miro, no aplicativo, automaticamente é salvo na internet e vice-versa. Tudo que você fizer na internet é salvo aí também no Miro aplicativo. Então, vou te mostrar aqui como que você instala o Miro aplicativo. É muito simples. Tá? Então, aqui você está vendo agora a minha área logada do Miro. Então, eu estou logado aqui no Miro. Aparece aqui a minha identificação aqui. E você vai entrar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho. Isso só é possível quando você está inscrito no Miro. Você não consegue baixar isso fora da conta do Miro. Você clica aqui no formato de arquivo que você quer, tá? Se você quer se utilizar, por exemplo, no Windows, você clica aqui no Windows ou no Mac ou até para Android. Ele também funciona para Android, que é muito interessante. Mas, sinceramente, eu achei muito pequeno no celular. Achei que não valeu a pena. Mas ele é muito interessante.
Então, só para te mostrar aqui uma coisa, tá? Eu vou entrar naquela minha aula, que está salva lá no aplicativo, e eu vou fazer uma pequena alteração aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, e eu vou ampliar essa imagem, e eu vou mudar a cor dela para vermelho. E agora eu vou entrar lá no meu aplicativo, tá? Observem, aqui no aplicativo já está, estou aqui no aplicativo, você pode ver aí na tela. Aqui no aplicativo já está alterado. Então, tudo que você fizer lá na internet, né, na sua conta logada do Miro, ou aqui no aplicativo, é salvo vice-versa, né? Tanto lá quanto cá, você tem condições de ter a sua aula imediatamente salva. É muito prático. E tem uma vantagem extra no Miro, que é a seguinte: aquela aula que você tinha que fazer, toda vez você tinha que ter lá o PowerPoint ou o quadro, né, construir todo o quadro ali, agora você tem automaticamente aqui no Miro. Então, se você dá essa aula de forma seriada, você dá essa aula várias vezes, você tem aqui no Miro. Então, você percebe a facilidade que é o Miro. Se eu tenho na sequência, por exemplo, uma outra aula, que eu quero dar uma outra aula, aqui você tem os templates já aplicados, ó. Olha como é prático. E aí, o que você achou do Miro? Você gostou? Gostou do Miro? Achou ele interessante? Comente aí embaixo, dê o seu joinha e se inscreva nesse canal, porque dá um trabalho a gente produzir esse tipo de conteúdo, você sabe disso. Então, compartilhe aí com seus amigos, né? E dá uma chance aqui para o professor, ative o sininho, porque toda semana eu estou produzindo conteúdos novos aqui para o YouTube, conteúdos que são úteis para professores, professoras e produtores de conteúdo. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá. Não. Se você é professor, mas essa dica também vale para professor... Se você é produtor...